Você sabia que existem dois tipos principais de diabetes e que eles funcionam de formas bem diferentes? Muita gente confunde o tipo 1 com o tipo 2, mas as causas, o tratamento e até o jeito que o corpo reage são bem distintos. E hoje eu vou te explicar tudo isso de forma simples e fácil de entender. Vamos ver o que acontece dentro do corpo. Quais são as principais diferenças entre os dois tipos e o que pode acontecer com o diabetes tipo 1 ao longo do tempo? Se você tem diabetes, conhece alguém que tenha ou simplesmente quer aprender mais sobre saúde, já deixa o seu like e fica comigo até o final. Para começar, o que é exatamente o diabetes? Pense assim: o nosso corpo precisa de energia para funcionar, certo? A principal fonte dessa energia é o açúcar que está no nosso sangue, que a gente chama de glicose. Só que, para essa glicose conseguir entrar nas células e se transformar em energia, ela precisa de uma chave. Essa chave é um hormônio chamado insulina, que é produzido lá no pâncreas. Agora, imagine que essa chave não existe ou não funciona direito. O açúcar fica preso do lado de fora das células, acumulado no sangue. É exatamente isso que chamamos de diabetes, um excesso de glicose no sangue, porque a insulina não está fazendo seu trabalho. Agora sim, vamos ao ponto principal. Qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que isso significa? Significa que o próprio sistema de defesa do corpo, que deveria nos proteger de vírus e bactérias, se confunde e começa a atacar as células saudáveis do pâncreas que produzem a insulina. É como se o exército do seu corpo atacasse a própria fábrica de chaves. Como resultado, a pessoa que tem diabetes tipo 1 produz pouquíssima ou nenhuma insulina. Por isso, a doença geralmente aparece de forma mais abrupta, na infância ou na adolescência, embora possa surgir em qualquer idade. Não tem a ver com estilo de vida, é uma condição do próprio organismo. Já o diabetes tipo 2 funciona de um jeito bem diferente. Nesse caso, o corpo até produz insulina. A fábrica de chaves está funcionando, pelo menos no começo. O problema é que as células do corpo se tornam resistentes a ela. É como se a fechadura da porta da célula estivesse enferrujada e a chave não conseguisse abrir. Isso é o que chamamos de resistência à insulina. Para compensar, o pâncreas começa a trabalhar mais e mais, produzindo uma quantidade enorme de insulina para tentar forçar a entrada da glicose nas células. Com o tempo, de tanto se esforçar, o pâncreas vai se cansando e a produção de insulina também começa a diminuir. O tipo 2 é muito mais comum, representando cerca de 90% dos casos de diabetes, e costuma aparecer em adultos. Ele está fortemente ligado a fatores como sobrepeso, sedentarismo, má alimentação e também a genética. Então, para resumir de forma bem clara, no tipo 1, o problema é a falta de produção de insulina. No tipo 2, o problema inicial é a dificuldade do corpo em usar a insulina que produz. Ambos precisam de cuidado e atenção, mas as causas e os tratamentos são bem diferentes desde o início. Agora, vamos focar um pouco mais no tipo 1. O que acontece com quem tem essa condição ao longo da vida? Como o corpo não produz a própria insulina, a pessoa precisa repor esse hormônio todos os dias, seja com injeções ou com uma bomba de insulina. É um aprendizado constante. É preciso medir a glicose várias vezes ao dia, contar carboidratos nas refeições e aprender a equilibrar tudo isso com a rotina, exercícios e até mesmo com as emoções. Mas a boa notícia é que, quando o controle da glicose é feito direitinho, a pessoa pode ter uma vida completamente normal e saudável, sem restrições. Por outro lado, se o controle não é bom e a glicose fica alta por muito tempo, esse excesso de açúcar no sangue pode, aos poucos, danificar algumas estruturas do corpo. É um processo lento e silencioso. O açúcar em excesso pode afetar os vasos sanguíneos, tanto os pequenos quanto os grandes, e também os nervos. Com o tempo, isso pode levar a algumas complicações. Por exemplo, pode causar problemas na visão,
uma condição chamada de retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira em adultos. Pode também danificar os rins, levando à nefropatia diabética, que em casos graves pode exigir diálise. Outra complicação comum é a neuropatia, que causa formigamento, dor ou perda de sensibilidade, principalmente nos pés e mãos, o que aumenta o risco de feridas que não cicatrizam bem. Além disso, o diabetes mal controlado aumenta o risco de doenças do coração, como infarto, e também de derrames. Mas calma, não precisa se assustar. Isso tudo é para mostrar a importância do controle, e a medicina evoluiu demais. Hoje, o tratamento do diabetes tipo 1 está cada vez mais moderno e eficaz. Temos as bombas de insulina, que são pequenos aparelhos que administram insulina de forma contínua e automática, imitando o funcionamento do pâncreas. Existem também os sensores de glicose, que medem o açúcar continuamente, sem a necessidade de tantas picadas no dedo, enviando os dados para o celular ou para a bomba. E as pesquisas não param. Já se fala em pâncreas artificial, que é um sistema totalmente automatizado, e até em terapias genéticas e transplante de células. Ou seja, o futuro é muito promissor para quem vive com diabetes tipo 1. A tecnologia está trazendo mais segurança, liberdade e qualidade de vida. E o mais importante de tudo é reforçar: quem tem diabetes tipo 1 pode e deve viver muito bem. A chave para isso é o que chamamos de educação em diabetes. Isso significa ter um acompanhamento médico regular, seguir uma alimentação equilibrada que não precisa ser restritiva, mas sim consciente, praticar atividade física, que ajuda muito no controle da glicose, e, claro, usar a insulina corretamente. Quando a pessoa entende como o seu corpo reage à comida, aos exercícios e à insulina, ela ganha poder. Poder para tomar as melhores decisões, para ter flexibilidade no dia a dia e para viver uma vida plena e saudável. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para o autocuidado. E aí, deu para entender melhor a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2? Resumindo, o tipo 1 é uma condição autoimune que exige o uso de insulina desde o diagnóstico. Já o tipo 2 é mais comum em adultos e está muito ligado ao estilo de vida e à resistência à insulina. Ambos exigem atenção e cuidado, mas ter informação de qualidade é o primeiro e mais importante passo para cuidar bem da sua saúde ou da saúde de quem você ama. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma dúvida, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa saber disso e, claro, se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre saúde e bem-estar. Muito obrigado por assistir, cuide-se e até o próximo vídeo.